Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta quinta-feira, 2 de julho de 2020. Começo com a constatação de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mudou o tom do seu discurso em relação ao Mercosul. Bolsonaro participou na manhã de hoje da cúpula dos chefes de Estado do bloco do Mercosul. Pedro Canário acompanhou para a gente aqui no Antagonista e, entre outras coisas, o presidente disse que busca, abro aspas, maior inserção do Brasil na região e no mundo, e o Mercosul é o nosso principal veículo. Para quem já fez duras críticas ao Mercosul, defendendo inclusive o fechamento do bloco, que o Brasil não participasse do bloco, esse discurso da manhã de hoje chama bastante atenção. Bolsonaro também afirmou que uma das prioridades do Brasil no Mercosul será começar, abro aspas, um diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões equivocadas sobre a proteção da floresta amazônica e das populações indígenas. Lembrando que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também lá no iniciozinho do governo, chegou a dizer que o Mercosul não seria prioridade para o Brasil. Agora o governo de Jair Bolsonaro se colocando de uma forma diferente em relação às negociações com o bloco. O bolsonarismo também parece ter mudado o tom do seu discurso em relação ao Centrão. Nós estamos acompanhando aí uma série de nomeações de apadrinhados de caciques partidários do Centrão em órgãos federais do governo de Jair Bolsonaro, e chamou a nossa atenção uma entrevista que o deputado bolsonarista Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, deu à Rede Meio Norte, em que ele levantou até a suspeita quanto à existência do Centrão na Câmara dos Deputados. O deputado disse o seguinte: eu nunca vi uma bancada do Centrão, nunca um deputado se apresentou para mim como deputado do Centrão. Fecho aspas para Bibo Nunes. Ainda sobre Jair Bolsonaro, ele tem 48 horas para dar uma resposta ao STF no âmbito de uma ação que foi protocolada por partidos de oposição e por uma entidade indígena, cobrando do governo federal medidas de proteção aos índios em meio à pandemia da Covid-19. O relator dessa ação no STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso, que participou no Congresso na manhã de hoje, o César Feitosa acompanhou para a gente no Antagonista, do ato de promulgação da PEC do adiamento das eleições, aprovada no Senado e ontem à noite na Câmara. Vocês também acompanharam tudo conosco em tempo real. O presidente do TSE disse que com diálogo entre as instituições, abro aspas, quase tudo é possível nessa vida, fecho aspas para Barroso. Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, falou em diálogo franco durante o ato de promulgação da PEC do adiamento das eleições. Vamos em frente, mais Covidão. O Ministério Público do Distrito Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Falso Negativo e nós trouxemos para você os detalhes dessa operação, que cumpre 74 mandados de busca e apreensão no DF e em 7 estados da Federação. De acordo com o Ministério Público, existem fortes indícios de superfaturamento na compra de testes para a Covid-19. Há ainda evidências de que marcas adquiridas pelo governo do Distrito Federal seriam imprestáveis para detectar de maneira eficiente o novo coronavírus. O prejuízo estimado é de pelo menos 30 milhões de reais aos cofres públicos. O novo ministro da Educação, depois da atrapalhada envolvendo Carlos Alberto Deccatelli, pode ser anunciado hoje pelo governo de Jair Bolsonaro. O próprio presidente disse isso a apoiadores hoje lá em frente ao Palácio da Alvorada. Nós vamos ficar de olho e, claro, saindo essa notícia quentinha, nós colocamos para você no Antagonista. Outra notícia importante, com ela eu concluo o Boletim a Mais de hoje. Informação de bastidor que eu obtive e trouxe para você na manhã de hoje no Antagonista. Deputados estão trabalhando nos bastidores para desfigurar a PEC da prisão da segunda instância, que está em banho-maria lá na Câmara em meio à pandemia da Covid-19. O próprio deputado Fábio Tradi, que é do PSD e é o relator dessa matéria na Câmara, me admitiu que existe uma corrente, ele não falou em nomes de deputados nem de partidos, que defende
que a PEC incida somente sobre fatos praticados após a promulgação da PEC, o que faria com que todo mundo que cometeu crime até aqui ficasse livre praticamente da possibilidade de prisão. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto que, claro, interessa muito a todos nós brasileiros. Um grande abraço, até amanhã e tchau!